Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. São as atitudes e não as circunstâncias que determinam o valor de cada um. O que você diz, com todo respeito, é apenas o que você diz. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Falar é completamente fácil quando se tem palavras em mente que expressam a sua opinião. Difícil é expressar por gestos e atitudes o que realmente queremos dizer, o quanto queremos dizer, antes que a pessoa se vá. Nossas atitudes escrevem o nosso destino. Nós somos responsáveis pela vida que temos. Culpar os outros pelo que nos acontece é cultivar a ilusão. A aprendizagem é nossa e ninguém poderá fazê-la por nós, assim como nós não poderemos fazer pelos outros. Quanto mais depressa aprendemos isso, menos sofreremos. E lembre-se, cuidado com seus pensamentos, porque pensamentos geram palavras. Palavras geram atitudes, atitudes geram hábitos e os hábitos formam a personalidade. Está começando mais um programa Movimento Sindical e estes são os destaques de hoje. Sindicatos cobram dos deputados estaduais a aprovação da lei de greve e da lei dos precatórios. Prefeitura de Porto Velho paga o retroativo da gratificação e o quinquênio dos trabalhadores em educação municipais. Sindicef convoca quase 200 servidores que estão na ação do Plano Bresser para atualizarem suas contas bancárias. A Assembleia Legislativa aprova o plano de carreira dos agentes penitenciários e a lei que regulamenta o porte de arma. E o governo do estado deixa de cumprir o acordo feito com os trabalhadores em educação para o fim da greve. Por causa disso, a reposição das aulas vai ser suspensa. Veja esses e outros assuntos agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Rondônia poderá ter uma lei estadual de greve. Essa é uma reivindicação dos sindicatos e servidores para acabar com as perseguições às categorias toda vez que há paralisações das atividades. Esse assunto foi discutido nesta semana entre presidentes de sindicatos e o presidente da Assembleia Legislativa. Na mesma reunião, também foi discutida a aprovação da lei dos precatórios. A reunião com o deputado estadual Hermínio Coelho, presidente da Assembleia Legislativa, foi agendada pelos sindicatos a partir da necessidade da aprovação de leis que afetam diretamente os servidores públicos estaduais. Participaram da reunião os presidentes do Sindisaúde, do Sincepol, do Sinjur, do Singeperon e o secretário de Assuntos Jurídicos do Sintero. Os sindicalistas expuseram ao parlamentar as dificuldades das categorias para verem garantidos os seus direitos, como o direito de fazer greve. Nenhum governo até agora teve coragem para enfrentar uma lei que discipline a greve no serviço público. A consequência disso é a perseguição que os servidores sofrem quando fazem greve. Em alguns casos, os poderes pressionam os servidores com o desconto dos dias parados. Uma medida ilegal e abusiva enquanto a greve não for julgada ilegal. E mesmo que não tenham descontos no salário, muitos servidores que fazem greve passam a ser perseguidos e discriminados por seus superiores nos locais de trabalho. A Assembleia Legislativa ficou de estudar um projeto de lei que esteja de acordo com a Constituição Federal e com a lei que está em discussão no Congresso Nacional. É porque aqui em Rondônia, a nossa preocupação, principalmente com os sindicatos dos servidores públicos, a forma que eles vêm tratando os sindicatos e os trabalhadores é preocupante. E a lei, principalmente com relação a dias descontados, eles não têm nenhuma responsabilidade, as greves se prolongam por meses e meses, e depois eles ficam querendo descontar dias de trabalhador sem ter nem julgamento da greve. A intenção da gente é regulamentar para que eles não tirem o direito básico do trabalhador, o direito não é o direito de reivindicar, e principalmente
quando se trata de governos tipo esse que nós temos aqui em Rondônia, que não tem responsabilidade nenhuma com ninguém, principalmente com os servidores. É uma forma da gente não deixar o executivo enfraquecer ainda mais os nossos sindicatos. Já a lei dos precatórios ainda precisa ser melhor discutida pelos parlamentares. Proposta dos sindicatos, o projeto de lei prevê autorização para que os precatórios sejam adquiridos por bancos e empresas privadas e sejam usados para pagar dívidas dessas empresas junto ao governo do estado. Mesmo que os precatórios sejam comprados com deságio, em muitos casos interessa ao servidor receber logo. A preocupação do deputado Hermínio Coelho é que essa lei possa incentivar a sonegação, já que alguns empresários poderiam deixar de pagar impostos para compensar com precatórios comprados mais baratos. Eu tenho uma preocupação, eu sei que o que era que o governo deveria fazer? Mandar um projeto de lei aqui dizendo os servidores que dá o deságio de 50%, de 30%, de 40%, o Estado dá prioridade e paga. Se fosse assim era melhor, porque quem ia lucrar, o Estado ia lucrar com deságio, ia ter a vantagem do deságio. Essa questão de empresários, eu tenho uma preocupação de repente essa lei beneficiar a empresários sonegadores, picaretas, que não pagam os impostos e aproveitar do momento, chegar para o servidor e comprar esses precatórios com deságios altos para poder quitar a dívida com o Estado. Isso, de qualquer maneira, é preocupante. Mas como a maioria dos servidores quer, até porque se não for assim, eles não recebem esse precatório nunca, os trabalhadores que tenham precatórios negociem e com deságio, é lógico que mesmo sendo menor, mas pelo menos eles vão receber em vida. Isso é o que eles pensam e a gente vai estar sempre concordando com o que a maioria dos servidores pensa. Os sindicalistas acreditam que os deputados estaduais vão apoiar as reivindicações dos sindicatos. A avaliação que nós fazemos é bastante positiva, o presidente tem sido bastante sensível à causa dos trabalhadores e essa questão agora que nos aflige bastante, que é a questão das greves e a questão do precatório, situações atinentes ao trabalhador, nós sabemos que podemos contar com a colaboração da Assembleia. Claro que é um trabalho que precisa ser feito de forma uníssona e em consonância com os demais deputados, mas esse interesse maior de tratar na defesa do trabalhador para que ele sofra menos prejudicialidade nas suas questões, para nós é bastante interessante. Então a avaliação que nós fazemos nesse primeiro momento é que é bastante positiva. A lei de greve é uma lei que já ela dá direito ao servidor, né? É uma lei federal, porém ela não está regulamentada para o servidor público. Então nós viemos aqui para ver se a Assembleia Legislativa consegue regulamentar essa lei para o servidor público, né? E a questão dos precatórios também. Os precatórios têm uma cronologia de pagamento, né? E isso aí o Estado está um pouco lento com relação a esses pagamentos. E tem sindicatos que estão sendo prejudicados, como o Sintero, o Sincepol, né? E o Sinsaúde tem alguns precatórios, mas é precatório do Iperon, que já estamos resolvendo essa questão. Então são reuniões importantes que tem que ter do Legislativo com os servidores públicos, para que nós possamos ir sincronizando essas ideias e favorecendo o servidor público em todo esse sentido aí de direito de greve, principalmente no Estado. Os trabalhadores em educação municipais de Porto Velho vão receber em folha suplementar o retroativo da gratificação de 8% e o quinquênio. Esses pagamentos foram resultados da greve vitoriosa da categoria. Nós confirmamos em relação ao quinquênio também como ocorreu, né, está ocorrendo no estado que não está definido, mas agora o pagamento do quinquênio, então o pagamento do quinquênio, bem como a diferença que tinha sido aprovada retroativa a junho, então ela está, conforme compromisso assumido pelo secretário municipal de administração, está na folha de agosto, a diferença de junho em relação àquela gratificação dos 8%, que foi transformada em valor fixo, porque você não poderia colocar para cada servidor um valor diferenciado, então foi feito um cálculo de um valor médio, do valor fixo, está pagando agora no mês de agosto, né, o retroativo do mês de junho que ficou pendente. Em relação ao quinquênio, o que aconteceu? Também, né, demorou um pouco mais em função da necessidade, pelo menos dos cálculos, que a SEMAD, né, alegava dificuldade para concluir, porque tinha que fazer o cálculo de todos para depois você fazer o pagamento.
O compromisso assumido da greve, né, durante a greve pelo prefeito municipal, era de pagar R$300 mil por mês a partir do mês de maio. Portanto, se você juntar de maio até agosto, você tem R$1.200.000. A única observação que não vai seguir o cálculo do menor para o maior é para as pessoas que têm acima de 60 anos. Por quê? Porque o Estatuto do Idoso, né, garante de forma judicial, a partir dos 60 anos, qualquer situação, antecipação de pagamento. Então, no entendimento do secretário, né, e pelo menos foi solicitado para o Sintério, e a gente também não questiona, então, o Estatuto do Idoso. Então, as pessoas, né, que têm acima de 60 anos também, né, e que estavam na lista do quinquênio, que tinham direito a receber, elas vão receber agora no pagamento, então, no dia 30 de agosto. Então, esse valor de R$1.200.000, né, vai ser o pessoal que tem acima de 60 anos e uma boa parte, né, dos demais servidores. E a partir do próximo mês, né, continua então a sequência do menor para o valor até a quitação do pagamento de todos. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. O Sindicef divulgou uma lista com quase 200 servidores federais do ex-território que estão na ação do Plano Bresser. Esses servidores devem comparecer ao Sindicef para informar os dados da conta bancária. Sem esses dados, os servidores não poderão receber a ação quando ela for paga. Para ver se o seu nome está na lista, basta acessar o site do Sindicef na internet, no endereço www.sindicef-ro.org.br. E o Sindicef está lutando para que esta e outras ações judiciais sejam pagas o mais breve possível. Enquanto isso, o Sinjur entra com mandado de segurança para suspender os descontos do Banco Cruzeiro do Sul dos servidores do Poder Judiciário. Outra ação judicial será movida em favor dos servidores que têm dívida com o cartão de crédito Cabal. Quem explica é o presidente do Sinjur, Francisco Roque. Nós ingressamos agora com uma medida judicial, um mandado de segurança, para que realmente seja cumprida a lei. O tribunal vem descumprindo, desconsiderando essa lei que já pedia, que reivindica a suspensão dos descontos, e com o mandado de segurança ainda não foi distribuído. Nós temos conhecimento de que ainda não foi distribuído para nenhum relator, nenhum desembargador, mas isso é uma questão de tempo. Tão logo isso seja restabelecido, a gente vai poder estar colocando à disposição dos servidores o número da ação para que todos possam acompanhar. Isso é fato e aguardamos aí a melhor justiça. Bom, tem também os servidores que têm o cartão Cabal. Como é que ficou essa ação? Bem, a ação, em virtude da questão da prioritária do mandado de segurança do cartão do Cruzeiro do Sul, nós agora estamos buscando a iniciativa de judicializar também o cartão Cabal. A ação está pronta, nós só necessitamos que os servidores que têm o interesse de restabelecer também a ordem com relação ao cartão Cabal, que procedam com a entrega dos documentos necessários. Quais os documentos? A ficha funcional, o boleto que ele pagava, do cartão, e também aquela carta que ele recebe de que o nome dele estará sendo inserido nos órgãos restritivos de crédito, SPC, Serasa, em virtude do cartão Cabal. Então, esses são os documentos necessários para que a gente possa interpor a ação. Nós queremos que o servidor, o mais breve possível, esteja se dirigindo à sede do sindicato para, objetivamente, ingressar com a ação. Os documentos devem ser entregues no tribunal, no sindicato, uma cópia, e a gente já vai ingressar, se possível, na semana que vem, com a ação contra o cartão Cabal. E como é que são as negociações com o Tribunal de Justiça para atendimento das reivindicações dos servidores? Bem, essas tratativas têm sido feitas com relação à negociação, e a gente vem caminhando com as informações, claro, não
tão objetivas que o servidor necessita nesse momento. Por quê? Porque nós temos aí muitas questões que são tratadas com a administração e vemos que isso só atrapalharia um pouco a negociação. No entanto, queremos bem informar o servidor. Está ocorrendo a negociação e houve agora recentemente uma reunião entre os poderes. Dessa reunião agora, das últimas 48 horas, nós não temos o conhecimento ainda e esta próxima semana estaremos numa reunião com a administração do tribunal para ver o que vai se proceder em termos de orçamento do tribunal e com relação ao que nós objetivamente queremos, ou dentro das negociações. Quanto à questão principal que os servidores entendem sobre reposição salarial ou aplicação dos descontos da falta, também estamos buscando que o servidor não se prejudique. O Singeperon registrou nesta semana 2 conquistas importantes para a categoria dos agentes penitenciários e socioeducativos. Primeiro foi a aprovação do plano de carreira na Assembleia Legislativa. Segundo, foi a aprovação da lei que regulamenta o porte de arma dos agentes. Os agentes penitenciários, socioeducadores, técnicos penitenciários e agentes administrativos penitenciários de Rondônia lotaram a galeria da Assembleia Legislativa para acompanhar a sessão histórica. Eles vieram de todo o estado para prestigiar a votação do novo plano de carreira, cargos e remunerações da Secretaria de Estado de Justiça de Rondônia, um dos principais objetivos da greve da categoria que durou quase 2 meses. O plano prevê, entre outras vantagens, a incorporação de benefícios nos vencimentos dos servidores. O envio do projeto de lei à Assembleia Legislativa fazia parte de um acordo firmado pelo governo com a categoria ainda em 2012 e não cumprido. O cumprimento desse acordo só veio agora, por determinação da Justiça. Entre outros itens, o governo deveria ter pago a insalubridade, incorporado e encaminhado na folha de pagamento deste mês. A direção do Singeperon destacou que o plano aprovado foi enviado ao Poder Legislativo pelo governo estadual devido à execução judicial do acordo e não foi discutido com a categoria. Mesmo assim, o sindicato considera uma vitória, pois prevê aumento real do vencimento com reflexos positivos no 13º salário, férias, licenças e aposentadoria. Depois de vários pronunciamentos dos deputados, o projeto de lei foi finalmente aprovado. Os deputados destacaram que a greve mostrou que a categoria é mobilizada e teve o reconhecimento da Justiça. O presidente do Singeperon destacou que este ainda não é o plano almejado, mas sem dúvida é um avanço. A categoria veio com satisfação, prestigiar a votação do plano de cargo e salário, onde nele está contemplada a incorporação dos auxílios no vencimento dos servidores, fortalecendo a remuneração do servidor do sistema prisional e socioeducativo de Rondônia, e também a alteração no projeto de lei do porte de arma na abrangência aqui estadual, aonde vem também fortalecer e guarnecer melhor os agentes do sistema prisional de Rondônia, onde vem sofrendo várias ameaças e atentados contra a vida deles e das suas famílias. Então, isso é um reconhecimento do Poder Legislativo de Rondônia, e esse projeto vai seguir para o governo, onde nós vamos tentar trabalhar em conjunto para sancionar. Então a categoria está satisfeita, depois de 58 dias de greve e muito sofrimento e muito cansaço, o projeto foi aprovado por unanimidade pela Assembleia e agora segue para a sanção do governo do Estado e posterior à sanção as implantações e correções das tabelas salariais dos servidores. No mesmo dia, os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei número 1007, de autoria do deputado Hermínio Coelho, que dispõe sobre o porte de arma de fogo aos agentes penitenciários. De acordo com o projeto, o porte de arma de fogo será deferido aos agentes penitenciários, ainda que fora de serviço, em todo o estado de Rondônia, devendo sempre ser conduzida com o respectivo certificado de registro de arma de fogo e com a carteira de identidade funcional. Ao colocar o projeto em votação, o deputado esclareceu que as atividades que os agentes penitenciários realizam, como a guarda, vigilância, custódia, escoltas, apresentações judiciais, revistas, triagem de pessoas, disciplina e distribuição de pessoas nas celas,
expõe os profissionais a risco de morte. Por isso é necessária a proteção da sua integridade física, da sua vida e de seus familiares. A direção do CG Peron comemorou com os servidores mais essa vitória e agradeceu os deputados estaduais pela valorização da categoria. O governo do estado não cumpriu o acordo feito com os trabalhadores em educação para pôr fim à greve que durou quase 50 dias. Por causa disso, a reposição das aulas vai ser suspensa em todo o estado. E se não houver uma definição de data para pagamento da gratificação e também da licença-prêmio, a categoria pode paralisar as atividades novamente. O acordo assinado pelos representantes do governo do estado foi resultado da greve dos trabalhadores em educação, que começou dia 21 de maio e só terminou na primeira semana de julho. Pelo acordo, assinado pelos secretários da CEPLAN, SEDUC, CEFIM e SEAD, cujas discussões tiveram a participação da base dos trabalhadores em educação, com representantes de todas as regionais, o governo do estado deveria pagar neste mês de agosto uma gratificação de 7,97% sobre o vencimento básico e destinar R$500 mil ao pagamento de licença-prêmio em pecúnia. O acordo também prevê a revisão do vencimento básico em 5,87% em abril de 2014 e em 6% em janeiro de 2015. No entanto, o Sintero constatou que a folha de agosto, paga na sexta-feira, dia 23, não trouxe a gratificação prevista no acordo, assim como não foi efetuado o pagamento da licença-prêmio em pecúnia. Como já virou marca do governo Confúcio, o acordo não foi cumprido. A secretária de Estado da Educação, Isabel Luz, informou à direção do Sintero que o pagamento deverá ser feito em folha suplementar ou na folha de setembro. Porém, o governo sequer enviou à Assembleia Legislativa projeto de lei prevendo esse pagamento. Como providência, o Sintero já encaminhou ao governador Confúcio Moura e ao secretário da SEAD, Rui Vieira, presidente da mesa de negociação permanente, um ofício cobrando o cumprimento do acordo. O Sintero também está orientando aos trabalhadores em educação para que suspendam a reposição das aulas até que o governo apresente uma posição exata sobre o cumprimento do acordo. Caso os pagamentos da gratificação e da licença-prêmio não sejam garantidos em folha suplementar ou no pagamento de setembro, o Sintero convocará os trabalhadores em educação para assembleias em todo o estado, para deliberar sobre a proposta de suspensão total das atividades nas escolas estaduais. A categoria hoje está revoltada com a situação, da falta de compromisso do governo com a categoria. Primeiro porque foi um acordo para pôr fim à greve. Nós estávamos acreditando que o governo iria cumprir esse acordo, mas já ficamos sabendo que nesse pagamento de agosto não vai sair a gratificação de 7,97 e que talvez saia numa folha suplementar ou em setembro. O que a gente está esperando? Que realmente saia nessa folha suplementar ou em setembro, porque se não sair em setembro, a gente vai estar fazendo toda a mobilização para parar definitivamente as aulas. Ou seja, saindo já em agosto, já não vai ser, o professor já não vai mais repor as aulas. Pelo menos é o que a gente está ouvindo dos colegas da gente, que está revoltado com o governo por não ter cumprido o acordo que ele firmou com a categoria para pôr fim à greve. O governador, com sua equipe, está mostrando que não tem compromisso com os trabalhadores em educação. Isso está todo mundo dependendo desse aumento, brigamos para isso, lutamos para que tivéssemos esse aumento e de repente a gente vê que o governo não está preocupado com isso. Está causando uma grande revolta na categoria. Eu acredito que vai ter consequências graves com isso. Qual foi a providência que o Sintero já tomou? Bom, acabamos de mandar documento para o governador para ele cumprir a parte dele, que se não der nesse pagamento no contra-cheque, faça suplementar, mas que cumpra o aumento que foi dado e também a licença pecúnia, como realmente foi nosso compromisso. Só em complemento ainda, eu quero dizer que nesse momento o governador não se preocupou nem em mandar o projeto para a Assembleia, e nós estamos preocupados com isso. Só que, meu amigo, nós estamos com os nossos colegas de educação repondo aula, repondo trabalho, e a gente pode pedir de imediato a suspensão da reposição e fazer a assembleia para que providências a gente pode tomar. A justificativa da secretária, que em conversa telefônica
diz que em função também do recesso da Assembleia não teria condições de implantar na folha de agosto. Nós sabemos que se tivesse vontade política, deixaria tudo pronto, né? A Assembleia teria aprovado e teria condições tranquilamente de implantar na folha de agosto. Infelizmente, né, parece que o Estado seguiu o que fez o município de Porto Velho, que também aprovou uma lei e depois tinha que brigar outra parte pelo retroativo. E o mais grave ainda que nos preocupou, porque quando você faz um compromisso, né, com o governo, da forma como o sindicato fez, aceitando a proposta, né, não tem que se preocupar para ver se o projeto vai estar na Assembleia, como é que vai estar, para que ele seja resolvido. Nós entendíamos, né, de que, uma vez os trabalhadores de educação deliberando em Assembleia, que acataram a proposta e que, inclusive, já fizeram o calendário de reposição das aulas, o governo que tem que se preocupar com um projeto de lei, com a aprovação na Assembleia e, na folha correta, efetuar o pagamento. Quer dizer, nós deixamos, né, aguardamos que isso acontecesse, né, infelizmente, nos últimos dias tinha boato, tinha alguma coisa comentando de que não iria fazer o pagamento, mas não tem como você se manifestar antes, né, antes de você ter uma certeza. Procuramos o secretário da administração, o secretário-chefe da Casa Civil, mantivemos o contato com o secretário da Fazenda, enfim, todos os membros da comissão de negociação, e a gente cobrou uma posição de que o governo se comprometeu a partir do mês de agosto, e sem dúvida nenhuma, se você fez essa discussão ainda em julho, que seria pago no mês de agosto. Agora tem essa justificativa. Já mais uma vez cobramos, né, do governo do estado uma resposta, né, uma resposta imediata em relação a essa situação, e agora de que o pagamento seja feito em folha suplementar, que a gente sabe que é possível, se atrasou, não pôde pagar, pague, né, em folha suplementar. Tanto o 7,97, aquela gratificação que seria definido o valor fixo, quanto a questão dos 500 mil de licença-prêmio. Então, a gente fez esse documento e já estamos sugerindo aqui, orientando aos filiados que, se o governo do estado não cumpriu a parte dele, o que é que a gente faz? A gente suspende a reposição. Ele parou de fazer, ele não fez a parte dele, nós começamos cumprindo de forma de agora a gente suspende a reposição dos dias parados, enquanto não tivermos uma posição definitiva por parte do governo em relação ao pagamento. Quando ele definir a questão do pagamento do certo, ok, a gente volta à questão das reposições. Agora, se ele não tiver uma posição, não tiver uma definição agora, nos próximos dias, de pagamento em folha suplementar, ou talvez até no setembro, alguma coisa nesse sentido, nós estaremos convocando os trabalhadores em educação a gente voltar a suspender as atividades novamente. Por quê? Porque o governo do estado não está cumprindo com essa situação. Então, esse é o encaminhamento que a gente está fazendo enquanto direção do sindicato, para que o governo do estado lembre do compromisso que assumiu e cumpra com a sua responsabilidade, porque até então os trabalhadores em educação estavam cumprindo. A gente está pedindo para não cumprir a partir de agora, porque o governo não fez a sua parte. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens de hoje ou algum programa anterior, acesse o YouTube. Você também pode assistir o programa no site do Sintero. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um ótimo fim de semana, uma excelente semana de trabalho e até lá! Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio: Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute.